Senhoras, senhores e outros, olá novamente para o compilado de final de mês, onde eu falo de uma forma rapidinha sobre uns outros álbuns que eu ouvi, mas que não viraram vídeos independentes aqui no canal. Então, sem enrolação, like, se inscreve no canal apenas se você quiser, é claro. E acho que faz bastante sentido começarmos já de cara com um dos principais lançamentos de trap desse mês, que foi o Set It Off do moço Offset. Caso vocês não lembrem, esse cara é um dos 3 pilares que compôs o grupo Migos, extremamente importante e relevante para a história do trap contemporâneo, e recentemente, com a trágica morte de um outro integrante, o Takeoff, muita atenção foi direcionada para como seriam os posicionamentos dos outros dois. Há um tempo nós já comentamos sobre Rocket Power, que foi o LP do Quavo, e desse jeito nada mais natural do que nós falarmos sobre a afirmação do Offset. E olha pessoal, toda a vibe que antecedeu esse lançamento, pra mim pelo menos, foi levemente estranha. Porque caso vocês não saibam, antes de tudo isso ter acontecido, a relação entre ele e os outros dois ainda estava meio conturbada, pra dizer de menos. Ou seja, por um lado, não faria muito sentido o Offset tentar fazer algo tão sério e sentimental no mesmo nível que o Quavo fez, já que ele era o tio do Takeoff. Mas por outro lado, lançar algo que ignorasse tudo isso seria pior ainda. Essa dualidade foi algo que complicou a composição do Rocket Power, e esse mesmo sentimento acaba marcando sua presença nesse projeto de agora. Como já vimos principalmente no Without Warning, o Offset ainda demonstra um talento mais natural e tangível para realmente brilhar nessas faixas simples de pop trap. Eu já fui bem positivo no passado em relação aos singles desse álbum, e não só eu mantenho essa positividade, mas ao sair do LP, eu ainda acredito que o poder dele reside nessas tracks com refrões cativantes e produção divertida e criativa, o que felizmente aparece com boa frequência na tracklist. No entanto, a direção temática no geral soa incrivelmente espalhada e perdida. No decorrer das músicas, o Offset traz algumas ideias e reflexões breves sobre sua trajetória e a questão do Takeoff, mas como esperado, isso não chega nem perto do nível de seriedade que o Quavo atingiu. Obviamente eu não vou pegar ultra pesado com ele por isso, afinal é um ponto complexo e extremamente pessoal, mas como eu falei antes, ainda deixa a atmosfera do LP meio estranha. E sem esse foco emocional ou sério, o projeto fica muito dependente do poder de hit e refrões do Offset, o que, de novo, tem sim momentos onde brilha bastante, mas não o suficiente para carregar uma tracklist inteira com 1 hora de duração. E como consequência, muitas sessões do álbum acabam em um tom bem monótono e fatigante, ou então soam como ideias que não foram totalmente exploradas, que é o caso especificamente das tracks mais curtas. Enfim, eu não acho que o Set It Off é um lançamento ruim, mas ao contrário do que eu esperava pelos singles, é sim o LP bem mais esquecível do que eu gostaria que fosse. Tem umas faixas divertidas para resgatar no meio, mas como experiência de álbum não é lá grande coisa. Não é o essencial para sua vida. As minhas músicas favoritas aqui foram Say My Grace, Jealousy, Fan e Broad Day, e se eu tivesse que dar uma nota de 0 a 10 eu dou um 6 redondo, beleza? E para o próximo projeto podemos já puxar o novo lançamento do Senfa chamado La High. Como uma rápida introdução, o que eu posso dizer para vocês sobre o Senfa é que ele é um desses artistas incrivelmente talentosos, com conexões diretas a figuras gigantes na indústria musical, mas que ainda opta por ser uma personalidade mais discreta. Já trabalhou com a Beyoncé, Frank Ocean, Kanye West, Drake, e na maioria de suas participações ele facilmente rouba a cena, como cortesia de sua voz designada perfeitamente para o R&B e Soul. E 6 anos depois de seu álbum de estreia, finalmente temos um sucessor em nossas mãos, que é esse La High. E sem enrolação pessoal, esse LP é fenomenal. Na sua essência temos uma grande fusão de soul moderno com batidas, efeitos e ritmos eletrônicos de UK Bass. Por si só, isso não é exatamente revolucionário, afinal mesmo outros álbuns recentes como o Robots do James Blake partem de uma proposta bem semelhante, mas com todo respeito ao James, eu sinto que o Senfa conseguiu florescer muito mais nesse som. A produção e composição no geral são incrivelmente criativas e artísticas, tranquilamente alternando entre partes mais atmosféricas e etéreas, com tons mais animadinhos e diferenciados. O vocal dele, como esperado, é bem bonito, mas eu fiquei bem surpreso pelas constantes tentativas de variar e flexibilizar sua própria performance, o que ao meu ver faz bastante sentido para manter a tracklist mais imprevisível e menos fatigante. Eu reconheço que sim, temos algumas limitações também, especificamente na segunda metade do LP, que para mim apresenta uma queda não drástica, mas ainda notável de beleza e potência, mas no fim eu não acho que saio desse projeto com nenhum outro sentimento que não seja satisfação e admiração. É um álbum muito bem escrito, super conciso e bem planejado. Sim, às vezes pode se perder um pouco dentro de sua própria melancolia e pensamentos, mas se você conseguir entrar bem em sintonia com a proposta dele, eu tenho quase certeza que vai ser sim um dos lançamentos mais belos que você ouviu no ano inteiro. Então, mais uma vez, La High é um excelente álbum que tira proveito máximo da união do soul com música eletrônica, e eu sei que esses estilos não são para todo mundo, mas mesmo assim eu creio que é um essencial para sua vida, vale muito a pena conferir. As minhas músicas favoritas aqui foram Spirit 2.0, Suspended, Dancing Circles, Jonathan L. Seagull e What If You Hypnotize Me, e se eu tivesse que dar uma nota de 0 a 10 eu dou um 8,75, beleza? Vamos continuar com essa pegada positiva e falar sobre o Cidade Tropical Pensamento, o segundo álbum de estúdio da banda Vira Tempo. Pra quem não sabe, essa é uma banda indie paulista que já tá em atividade faz alguns anos, mas que rapidamente prendeu a minha atenção ainda no começo do canal, principalmente porque eu admirei bastante o modo de como eles misturavam tantas influências diferentes e modernas pra se diferenciarem dentro do campo de música psicodélica. O single que eles lançaram ano passado foi uma das minhas músicas favoritas
favoritas de 2022, e o outro single que disponibilizaram mês passado também está encaminhado para conquistar algo semelhante nesse ano atual. Logo, é óbvio que um LP inteiro reunindo esses sons seria algo do meu interesse. E como eu já entreguei no começo, sim, o resultado final ficou simplesmente muito bom. Eu admito que tinha um certo receio de que a banda tinha gastado todas as suas munições nos singles, mas não foi o caso, porque mesmo as faixas comuns da tracklist são bonitas, divertidas e contam com uma produção super colorida e rica sonoramente. O projeto é extremamente conciso e direto ao assunto, cheio de melodias flutuantes e agradáveis, e de novo influências inteligentes e bem aplicadas de boogie, indietrônica e até mesmo drum and bass, que foi uma das maiores surpresas positivas pra mim. Por ser um álbum marcado principalmente pela atmosfera psicodélica, é lógico que tem algumas sessões onde o grupo divague talvez até demais dentro de sua própria vibe, mas de novo a tracklist é tão breve e apresenta constantemente tantas novas ideias, que isso raramente chegou a de fato ser um incômodo pra mim. Como já estamos perto do fim do ano, eu creio que ele já está garantido como o melhor desse gênero em 2023. Portanto, Cidade Tropical Pensamento é um lançamento excelente, que cumpriu bastante as minhas expectativas que já eram altas. Sim, eu vejo ele como um essencial, recomendo fortemente que você dê uma chance pra esses caras. As minhas músicas favoritas aqui foram Solar, Prazer, Paubá, Tropical 8 e Não Volto Mais. E se eu tivesse que dar uma nota de 0 a 10, eu dou um 9,25, beleza? Dando uma leve acalmada, podemos conversar sobre The Silver Chord, o novo projeto do coletivo australiano King Gizzard and Lizard Wizard. Se vocês acompanham o canal há um tempinho, sabem que eu admiro e respeito bastante a proposta e os trabalhos dessa banda, que toda hora estão dando pulos drásticos entre estilos e gêneros musicais diferentes. Mas na última vez que nos deparamos com eles, que foi no lançamento do Petro Dragonic Apocalypse, eu admito que saí do LP meio decepcionado, mas ainda estava curioso para ver o que mais eles teriam para mostrar para nós nesse final de ano. E o The Silver Chord marca mais uma mudança sonora notável deles, saltando de cabeça no synth pop, acid techno e outras influências de música eletrônica, o que obviamente é bem diferente do metal progressivo do último álbum. E por mais que eu não ache que esses estilos conseguem transmitir tanta energia de uma forma natural, como é o caso em composições deles mais orientadas pro rock, eu devo dizer que mesmo assim fiquei bem satisfeito com esse LP. Eles fizeram um ótimo balanço entre composições mais viajadas e momentos mais pesados. É de se admirar o modo de como eles conseguiram traduzir as guitarras sintetizadas e efeitos futuristas para conversar melhor com o estilo padrão do King Gizzard. Vale a pena avisar que tudo que eu tô comentando se refere à versão padrão da tracklist, não exatamente ao lado B, que reúne todas as faixas em suas versões estendidas. Apesar de que tem umas pessoas por aí que juram que as músicas mais longas ficam melhores ainda, eu pessoalmente deixo essa parte passar batido mesmo, porque me conhecendo, eu não acho que eu passaria a gostar ainda mais delas com todas as tracks ultrapassando 10 minutos de duração. Creio que a versão compacta já é o suficiente para deixar uma boa impressão comigo, ou pelo menos já foi o suficiente para eu achar bem melhor que o Petro Dragonic Apocalypse. Enfim, The Silver Chord é um álbum muito bom, bem equilibrado entre partes dançantes, psicodélicas e agressivas. Não chega a ser um essencial para sua vida, mas as minhas músicas favoritas aqui foram Gilgamesh, Swan Song, Theia e Set. E se eu tivesse que dar uma nota de 0 a 10, eu dou um 8 redondo, beleza? Seguindo em frente, com certeza temos que falar sobre a última novidade da Pitty, que na verdade é um relançamento de um dos projetos mais famosos e influentes do rock nacional, o admirável chip novo Reativado. Esse projeto existe em celebração dos 20 anos desde a estreia do original, e nessa nova versão a Pitty resolveu chamar um monte de artistas brasileiros que influenciaram diversas gerações diferentes para demonstrar as tracks reimaginadas e reinterpretadas em sonoridades novas. Isso soa muito bonito e muito legal na teoria, e eu gostaria muito de dizer que o mesmo vale na prática, mas daí eu estaria mentindo. Desculpa pessoal, mas eu fiquei impressionado pela quantidade de pessoas legitimamente talentosas e poderosas da nossa música soando tão deslocadas de uma só vez. E atenção gente, isso nem é uma questão de senhoria, você tá comparando com o original, é óbvio que assim vai soar estranho. Tipo, boa parte dessas faixas, mesmo sendo vistas por conta própria, na minha opinião ainda não ficaram boas. O instrumental em Teto de Vidro com o Emicida, sendo um dos hits principais com um dos feats mais chamativos da lista inteira, soa estranhamente vazio. O admirável chip novo nas mãos do Planet Hemp ficou super desajeitado e o refrão icônico ficou constrangedor, e a Pablo Vittar transformou a Equalize em uma track genérica horrorosa de brega com reggae. A ideia de diversidade musical já era extremamente evidente só de bater o olho nos artistas que estavam envolvidos. O problema é que todos eles desenvolveram suas imagens e estéticas em campos que muitas vezes não tem nada a ver com as estruturas de rock que moldaram o álbum. Sendo justo, alguns artistas até conseguem se adaptar mais facilmente, mas no fim a qualidade aqui é tão 880 que ouvir o LP é basicamente um jogo constante de roleta russa. Ou seja, a admirável chip novo Reativado é um jeito bizarro de celebrar o lançamento original. Eles acertam às vezes, mas quando erram eles capotam feio. Não é um essencial para sua vida, e as músicas aceitáveis aqui são Máscara, Temporal, Emboscada e O Lobo. Então por tabela, obrigado Ney Matogrosso, Sandy, Cell e Tuyo por carregarem o LP nas costas. E se eu tivesse que dar uma nota de 0 a 10, eu dou um 4,75, beleza? Em seguida temos mais um lançamento nacional grande e famoso, que foi o Vida Cara Deluxe do Orochi. Eu não acho que há muita necessidade
de introdução, afinal ele é um dos trappers mais relevantes e comercialmente bem sucedidos no país, não só graças às suas músicas, mas também graças ao poder da gravadora Main Street, fundada e chefiada por ele mesmo, e como o título indica, é um deluxe do LP Vida Cara que foi lançado no começo de 2023, trazendo 10 novas faixas pra gente. E olha, eu dou o crédito pro Orochi, ele realmente tem culhões, porque lançar isso na mesma semana que o For All The Dogs do Drake e o Trap de Fato Deluxe do Derek, de fato exige culhões e ousadia. Mas o que o Orochi teve de coragem na data desse lançamento, infelizmente faltou de ideias, inovação, direção e qualidade em geral. Esse projeto é um forte concorrente para o título de coisa mais chata que ele já lançou em sua carreira, e se você conhece bem a discografia dele, sabe que isso é sim dizer bastante coisa. Eu sei que esse argumento já tá super saturado nas discussões de trap, mas sim, sonoramente o LP é praticamente um loop constante daquele meme do Michael Kister imitando o trap carioca. As faixas não possuem personalidade ou charme próprio, e quando ouvidas em sequência são tão entediantes e repetitivas que a tracklist acaba virando uma só massa cinza sem graça, enjoativa e lenta. Esse é o famoso caso da duração de 30 minutos, mas que na verdade parece que são 3 horas. Sem flow interessante, batidas esquecíveis, refrões fracos, nenhum tema relevante na escrita, momentos melódicos clichês, às vezes um ou outro feat consegue soprar um pouco de vida para uma música, mas no fim a única coisa realmente surpreendente relacionada a esse lançamento é o fato de que conseguiu tirar do Drake o título de álbum mais cansativo e monótono do mês. Então nada pessoal, mas na minha opinião Vida Cara Deluxe é um LP muito ruim. Não é o essencial para sua vida e a única música que eu acho que pode ser considerada decente é a Floripa, e se eu tivesse que dar uma nota de 0 a 10 eu dou um 2,25, beleza? Chegando perto do fim, podemos começar sobre a Fanfare, a mais nova adição para o catálogo de Dorian Electra, que caso vocês não conheçam, é sem dúvida uma das figuras mais chamativas e barulhentas dentro do cenário atual do hyperpop. Seus trabalhos nunca hesitam na hora de explodir o volume em refrões e melodias super cativantes e divertidas. Junte isso com composições bem ecléticas e letras autoconscientes, e é relativamente fácil entender o motivo de seu nome se destacar tanto, mesmo competindo contra tantos outros artistas malucos dentro desse campo. E eu vou ser bem sincero, pessoal, eu estava com bastante receio enquanto antecipava o lançamento, porque a sequência de singles não chegou a me desagradar, mas foi notavelmente mais fraca do que eu esperava. No entanto, para minha surpresa, parece que Dorian Electra acabou guardando o melhor para a tracklist propriamente dita. Falo isso porque o álbum superou bastante as minhas expectativas em praticamente todos os pontos possíveis. A fusão de seu som característico com rock industrial resultou em uma produção geral incrivelmente potente e energética que consegue aumentar ainda mais o peso das batidas, riffs e refrões sem sacrificar sua própria personalidade. Por si só, talvez os singles não eram revolucionários, mas aqui eles fluem tranquilamente entre si, mantendo 100% do ânimo de uma forma ininterrupta. As composições são super ambiciosas e grandiosas, e beleza, talvez possa ser meio fatigante ouvir algumas partes em repetição, como consequência de todo o barulho, mas pessoalmente sigo impressionado e feliz com o álbum, e é facilmente mais um highlight respeitável de outubro. Então, se não ficou claro o suficiente, Fanfare é um LP muito bom, passa de raspão, mas por pouco eu não considero como um essencial. As minhas músicas favoritas aqui foram Symphony, Phonies, Man-Made Horrors, Lifetime e Sodom e Gomorrah, e se eu tivesse que dar uma nota de 0 a 10 eu dou um 8,25, beleza? E por último, claro, era impossível ignorar o Ligações Estranhas, que é o segundo álbum do Sr. César MC. Esse lançamento com certeza gerou movimentações interessantes dentro das bolhas do núcleo do rap brasileiro, o que faz bastante sentido considerando que o César ainda é, para muitos, uma das principais referências nacionais no que se refere a hip hop consciente e lírico, e felizmente isso é bem representado no Ligações Estranhas. Logo de cara, creio que já fica claro para qualquer ouvinte que o foco desse LP vai ser seu conteúdo e o que ele tem a dizer, então fiquem espertos para as letras, mensagens e analogias que virão com frequência nos longos versos dele. E assim, é tenso tentar resumir tudo em alguns segundos, mas de uma forma generalizada, o César traz um monte de reflexões sérias sobre a indústria musical, as nossas relações com as redes sociais, esperança em um mundo violento e espiritualidade e dúvidas sobre a própria fé, com destaque óbvio para a grande joia do projeto, que é a longa ligação perdida feat. Deus. De novo, para realmente entender todas as ideias dele só ouvindo as músicas mesmo, mas o que eu quero dizer é que nesse aspecto de temática e escrita, de fato é quase inegável que esse LP é um destaque nacional praticamente do ano inteiro. Mas lembre-se, pessoal, nós trabalhamos com honestidade nesse canal, e infelizmente eu acredito que as letras não são só a principal arma do César, mas também são basicamente a única arma relevante dele. A não ser que você realmente esteja disposto a prestar bastante atenção ao que ele fala, acompanhando na escrita mesmo, eu não ficaria surpreso se você eventualmente se deparar com problemas de fatiga e cansaço no decorrer da tracklist. Eu não sinto que sonoramente o César consegue se destacar ou brilhar muito comparado a outros rappers em atividade, especialmente quando ele tenta apostar em momentos mais melódicos e caem bastante em clichês. De novo, o conteúdo consegue sim carregar bastante peso, mas eu estaria mentindo se dissesse que isso não foi um incômodo pra mim. Então, pra concluir, apesar de suas limitações na produção, Ligações Estranhas
tem várias ideias importantes para apresentar, não chega a ser um essencial para sua vida, mas eu acho que seria bom dar uma olhada nessas músicas. Ligação Perdida feat. Deus, Número Desconhecido feat. César, Artificial e Pipas e Drones. E se eu tivesse que dar uma nota de 0 a 10, eu dou um 6,75, beleza? Mas enfim, senhoras, senhores e outros, pra agora eu acho que já tá bom, espero que vocês tenham gostado. Se puderem, deixa o like, compartilhem o vídeo e se inscrevam no canal. Lembre-se que tudo aqui é somente a minha opinião. Até a próxima e falou!